Bem-vindos a mais um podcast Papo de Padaria. Eu sou o Samuca da Big Pan e estou muito feliz de estar aqui gravando mais esse episódio porque é para um grande amigo meu, um cara extraordinário. Imagina você, como é que você tem lidado com os teus desafios? Quais são as tuas maiores reclamações no dia a dia? O que tira o teu sono? O que faz você ficar rabugento, perder o humor, reclamar de todo mundo? Hoje, nós vamos conhecer a história do Geraldo. E o Geraldo vai contar para nós como ele se reinventou após um acidente trágico na vida dele, que no dia foi trágico. Imagina, ele perdeu uma perna, ele perdeu o movimento de um braço e ele ficou quase cego, praticamente cego. E você vai descobrir qual foi a mola propulsora, qual foi a energia que fez com que o meu amigo Geraldo conseguisse superar esses desafios. E talvez ele possa te inspirar e vai inspirar muitas pessoas após você conhecer a história do Geraldo Garcia. O Geraldo, ele é empresário, ele é panificador também, é do ramo da panificação, ele tem uma padaria há muitos anos, e ele vai falar dessa padaria, e eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele é meu amigo, e eu conheci o Geraldo antes do acidente e depois do acidente. E vocês vão ter o privilégio de conhecer um pouquinho desse Geraldo, da sua vida, da sua carreira e como ele lida com os seus desafios diários. Então, Geraldo, seja muito bem-vindo. Eu estou feliz pra caramba de ter você aqui. Eu já queria que isso tivesse acontecido há algum tempo e hoje deu certo. E tenho certeza que as pessoas vão adorar te conhecer e saber um pouco da sua trajetória. Eu quero te perguntar o seguinte, Geraldo. Qual foi a qualidade, ou o pensamento, ou a energia que fez você superar esse acidente trágico? Samuel, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo, com a tua equipe aqui na Big Pan e poder compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória. Uau. Né? E eu venho de uma família, Samuel, muito humilde. Né? Ah, é? Nasci ali na cidade de Bituba, né? Muito pequeno ainda, bebê, vim para Florianópolis. Em Bituba, aqui em Santa Catarina, aqui. Perfeitamente. É a cidade litorânea. Litorânea. Né? E éramos em 4 na família, meus pais, né? Uhum. Humildes. Meu pai é alfaiate, minha mãe costureira. Os dois do ramo da confecção? Perfeitamente. Que legal. Tenho uma irmã um pouco mais velha, né? 2 anos mais velha que eu. E morávamos na agronômica. Então, estudei sempre em escola pública. Né? E lembro que, desde muito cedo, né? Comecei a minha vida profissional. Quantos anos você tinha? E com muito orgulho que eu me recordo que, aos 12 anos de idade, eu me tornei um vendedor de picolé. Uau! E isso foi... Bem, acho que na época, eu lembro que atrapalhou um pouco os estudos, né? Mas foi uma boa experiência. Tu lembra do primeiro dinheiro que veio? Assim, do dia que você foi para vender e veio com um dinheirinho? Como é que foi isso? Eu lembro, Samuel. Que interessante a tua pergunta. Me traz uma recordação nostálgica. Porque... E com 12 anos, né? Todo o dinheirinho que eu ganhava, eu dava para minha mãe guardar. E o meu sonho era comprar uma moto. Sério? Com 12 anos? Eu me recordo que, por volta de 13, 14 anos, eu ganhei um presente maravilhoso de Natal. E foi um capacete. E a minha mãe falou assim, ó, eu não posso te dar uma moto. Você vai comprá-la. Mas eu te dou o capacete para te incentivar. E como é que você se sentiu quando ganhou esse capacete? É
aquela música Vital e Sua Moto, né? Aham. Acho que era mais ou menos assim que eu me sentia naquela época. E eu vivia intensamente no futuro. Eu acho que a minha adolescência inteira era desejando chegar aos 18 anos para poder comprar uma moto. E daí do picolé, tu foi fazendo mais o quê? Pra ganhar um troquinho? Do picolé, eu trabalhei em supermercados, né? Eu entregava a compra nas residências, né? E depois eu comecei a trabalhar com manutenção de computadores. E assim foi a minha fase de adolescência até o início da fase adulta, né? Certo. E nesse período aconteceram algumas fatos marcantes na minha vida. Por exemplo? Que talvez me transformaram. Eu descobri uma grande afinidade pelos esportes de aventura. Opa, e quais você praticava na época? Quais esportes? Bem, foram vários, né? Não me recordo a sequência cronológica, mas... O que você gostava de fazer? Muito tempo caça submarina, depois... Caça submarina? Perfeito. Como é que tu tinha equipamento na época? Não tinha? Como é que era esse mergulho? Bem, Samuel, eu era um menino muito pobre, né? Então eu lembro de ter conhecido uma equipe de pessoas adultas, né? Bem mais velhas que eu, que me levavam para ser o mascote deles, né? Certo. Então eu ia junto, eu lavava o barco, eu lavava os carros, né? Você saiu da onde aqui em Floripa? Saímos ali da praia me recordo, a praia da Lagoinha, lá no norte da ilha, né? Ao lado de Ponta das Canas, né? E geralmente nós íamos na Ilha do Arvoredo. Fazia aquela travessia ali. Isso, que naquela época a Ilha do Arvoredo não era uma reserva ainda, né? Era permitido então, a pesca. Era permitido a pesca lá, a caça submarina, né? Depois a coisa foi evoluindo e comecei a fazer uns cursos com o pessoal do bombeiro e comecei a fazer mergulho com cilindro, mergulho autônomo, abandonei a caça, né? Me tornei um pouco mais ecológico. E aí vieram outros, vieram rapel, vieram escalada, vieram parapente, eu era piloto de parapente. Então foi uma fase também muito intensa, o voo livre para mim, né? Participei de alguns campeonatos mundiais e... Depois eu migrei para a vela oceânica, me tornei um velejador e foram alguns esportes assim... Tudo isso, tu tá falando aí da faixa de 18 anos, 20 anos, que tá fazendo... Tu tem quantos anos hoje, Geraldo? Hoje eu estou com 56 anos. Então tá fazendo o quê? 35, 40 anos isso? Perfeitamente, perfeitamente, E por volta de 24 anos, mais ou menos, eu me casei. Mas só uma curiosidade agora, quando você comprou a moto? 18 anos, falei comprar a moto, não comprou, como é que foi? Um dia antes de 18 anos. Um dia antes? Exatamente, eu me recordo que eu já tinha todo o dinheirinho guardado, né? Desde os 12 anos de idade, guardando aquele dinheirinho. E só esperava conseguir habilitação, né? Claro. Para poder adquirir essa moto e realizar o sonho. E já andava de moto? Já sabia andar? Já andava. Desde muito novo eu tinha primos mais velhos, né? Que tinham moto e me ensinavam a andar em lugares mais seguros, tipo sítios, né? Interior, etc. Então era uma expectativa muito grande que chegasse essa data, né? E como é que foi comprar essa moto e realizar esse sonho? Que sentimento você lembra? Eu me lembro de muita emoção, assim. Muita emoção. De poder realizar aquilo que há muitos anos eu sonhava, né? Então, que moto que era? Era uma moto pequena, acho que aquelas antigas... Não sei se ainda existe essa moto, a 125 CG. CG 125 da Honda. Claro, famosíssima. Uma das motos que mais vendeu no Brasil é a CG, né? Depois de algum tempo, eu comecei a trocar de moto e eu migrei para aquela... off-road, né? Gostava de fazer trilhas, etc. Legal. Então, daí pra frente, eu lembro que eu tive alguns modelos, né? Com as cilindradas maiores, mas eram todas off-road. E daí a vida foi passando, daí tu foi namorar, casou? Como é que foi essa tua vida? Perfeitamente. Por volta de 24 anos eu casei, né? A minha, hoje ex-esposa, né? Era filha de um panificador. Né? E eu fui convidado, né, pelo meu ex-sogro para trabalhar com eles na padaria. Ali então que a panificação, a padaria entrou na sua vida? Entrou na minha vida, perfeitamente. Eu vinha nessa época da área de manutenção de computadores, né? Então eu era um técnico eletrônico que consertava computadores e registradores do supermercado. Isso na década de 90, 92, por aí? Perfeitamente. Entre 80 e 90 eu estava nesse segmento da manutenção, né? Certo. E aí migrei, né, de um técnico eletrônica para o comércio, para a panificação. Um mundo completamente novo, né?
Certo. E, literalmente, me apaixonei pela panificação e comecei a buscar esse novo conhecimento no segmento da alimentação. O que mais te encanta na panificação? O que você mais gosta dentro de uma empresa de padaria? Pessoas, Pessoas? transformação do ser vivo, do fermento, Do fermento? é mágico, Hoje eu me especializei bastante em fermentação natural, né? Aham. E sou um apaixonado por essa transformação. Tu misturar farinha, água, fermento, e com essa única receita tu deriva produtos maravilhosos. Somente na manipulação, né? Então magia do trigo. isso me emociona, inclusive. Uhum. E mesmo hoje, né? Já sem a visão, eu ainda me emociono em criar novos movimentos dentro da panificação. Mas eu acho que é um assunto para que vamos abordar daqui a pouco, né? Mas o Geraldo, para quem não conhece, o Geraldo é um grande panificador, um grande padeiro mesmo. Ele gosta da produção, de botar a mão na massa, ele conhece, ele dava consultoria nessa área. Sim, né? perfeitamente. E é importante a gente falar da tua vida antes do acidente, porque algumas pessoas pensam que você nasceu assim, né? Então, o Geraldo tinha 2 pernas, tinha 2 braços, tinha visão. E eu lembro, nós somos amigos há muito tempo, a gente pedalava junto, lembra? Perfeitamente. Fizemos caminhada para Angelina, fomos de bicicleta, fomos para o Chile, para Argentina. A gente era ativo lá na Câmara da Panificação de Santa Catarina, dentro da Fiesc. Perfeitamente. Você que me levou para lá, lembra? Lembro. Eu conheci o Geraldo, eu imagino, 2002, 2003, no treinamento do Dale Carnegie. O Geraldo foi um participante de uma turma. E a gente desenvolveu um carinho, uma amizade, e isso dura até hoje, né, Geraldo? Eu me recordo, Samuel, com bastante nostalgia, né, que naquela época eu tinha eu ainda tenho, mas menos agora, um grande medo, que era falar em público, né? Uhum. E quando nós nos conhecemos, né, você era o trainee, né, era o professor lá do curso de oratória, né? Era o motorista do ônibus. Perfeitamente, que eu procurava intensamente, né? Poxa, como burlar esse trauma, né? Como superar esse trauma como descobrir a arte de falar em público, né? E lá nos encontramos, né? E coincidentemente você panificador e eu também, né? Ali gerou uma atração, uma conectividade. A gente se conectou pela padaria, pela tua superação, porque você desenvolveu essa habilidade de falar, de se envolver, de se emocionar. E essa amizade dura até hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo de padaria com você, aqui na Big Pan. E daí chegou um dia, Geraldo, o que aconteceu que deu uma reviravolta na sua vida? Pois é, eu já era casado, né? Uhum. Já administrava panificadora. Tu tem filhos, né? Sim, já tinha 2 filhos, o Pedro e a Bárbara, né? E nessa época eles estavam aproximadamente, Bárbara com 15 anos e Pedro com 13 anos. Uhum. E foi exatamente no dia 17 de dezembro de 2014. 17 de dezembro de 2014. Se eu não me engano, foi uma quinta-feira, Geraldo. Não me recordo o dia de semana. Acho que quinta ou quarta. Porque eu lembro que a gente se encontrou na terça-feira numa reunião da Câmara. Aqui em Capoeiras, era aqui na época, no bairro aqui pertinho da padaria Big Pan. Perfeitamente. E você disse que você iria a São Paulo na quinta-feira, eu tenho essa memória. Perfeitamente. Consultar com um médico sobre uma dorzinha chata que tu estava sentindo na lombar, nas costas. É mais ou menos isso? Então, isso sim. Boa memória, Samuel. Parabéns. Eu tinha um problema na cervical, que aqui em Florianópolis eu tinha tido a indicação para fazer uma cirurgia, né? E um amigo tinha feito uma cirurgia em São Paulo, muito bem sucedida, e ele sugeriu que eu fosse a São Paulo consultar com o médico para ter uma segunda opinião. Então foi assim, eu estava na casa de praia que nós tínhamos na época, lá no Rio Vermelho. No Rio Vermelho. Época de férias escolares, né? Uhum. E as crianças ficavam lá o verão inteiro, e eu vinha diariamente de moto, né, do Rio Vermelho para a Agronômica, ali próximo ao centro de Florianópolis, para trabalhar. Né? Então na padaria? Na padaria. Qual que é o nome da padaria mesmo? Família Lorenzi Pães Artesanais. Família Lorenzi Pães Artesanais. Pensa numa padaria gostosa da gente ir. Só tem pão top. Aí eu me recordo que saí lá do Rio Vermelho por volta de 5 horas da manhã,
tinha uma moto grande, que eu Certo. adorava, aquele estilo, modelo de moto, né? Aham. Andava por prazer, né? Eu lembro, eu conheci E a aí- moto. E aí eu estava vindo do Rio Vermelho, ainda escuro, por volta das 5 horas da manhã. 5 da manhã, escurinho. É isso. E naquela região ali, para quem conhece, entre Rio Vermelho e Barra da Lagoa, naquela reserva florestal, eu me recordo só que eu entrei numa curva e eu vi um clarão na minha frente. E daí, Geraldo? Não me recordo de mais nada. Eu colidi de frente com um automóvel de uma pessoa que vinha alcoolizada, dirigindo em contramão. Uhum. Nós batemos de frente, né? E, bem, eu fiquei em coma 2 meses. 2 meses em coma. Durante esses 2 meses, o que eu posso relatar O quê? foi o que eu ouvi Dizer. né? Dos médicos. Você não tem nenhuma dos lembrança? amigos. Não tenho Nem de vulto, de imagem, de nenhuma lembrança. Eu só me recordo desse farol, nesse clarão, né? clarão. Numa curva e mais nada. Desse acidente, que foi um acidente gravíssimo, né? Uhum. Eu perdi o movimento do pé direito, né? Eu fraturei em vários locais o fêmur da perna direita. Até hoje tenho uma haste metálica, né? Na perna que você tem. A perna que eu tenho, a direita A direita. A perna esquerda, ela foi dilacerada, assim, houve um esmagamento, então ela foi amputada, né? Hoje eu tenho 15 centímetros de fêmur, De fêmur. né? Uhum. Todas as costelas, elas quebraram, né? Fraturaram, perfuraram os pulmões, né? Eu tive fratura na coluna cervical, na região lombar, na região cervical também, Uhum. né? Com um diagnóstico para ficar tetraplégico ou paraplégico, né? Certo. E tive lesão do plexo braquial, que é tudo que faz movimentar o braço, né? braço. O membro esquerdo, né? Essa Superior. lesão também me fez perder toda a sensibilidade e movimento do braço. E também tive uma lesão no crânio, na região occipital, que me causou uma cegueira 100% no olho direito e o olho esquerdo quase 100%. Assim, eu tenho um pequeno vulto, por exemplo, eu não consigo ver teu rosto, né? Eu percebo só que tem um vulto de uma pessoa na minha frente. Uhum. Disso tudo, o que eu tenho hoje como lesão, né? A visão. A visão. Sim, eu sou cego do olho direito e o esquerdo só um pequeno vulto. Uhum. O braço esquerdo eu perdi toda a sensibilidade de movimento e a perna esquerda a amputação, né? Tá, nesse teu braço esquerdo, tu não sente nada? Não, eu Se não eu sinto. aqui, não sente nada? Não sinto nada. Ele tá ali como um acessório que não... Se quiser fazer um carinho, faz a mão direita para não desperdiçar o carinho. Ah, aqui você sente. Aqui não sente. Se Não, braço esquerdo, nada. quiser tomar uma água, Geraldo, fica à vontade. Sim, obrigado. Geraldo, e daí você, 2 meses em coma, daí você voltou à consciência. Sim, perfeito. E daí, tu lembra desse dia? Quando você acordou, e agora? Cadê minha perna? Cadê meu braço? Cadê minha visão? Como é que foi isso? Qual foi o sentimento, Geraldo? O primeiro sentimento, assim, foi de revolta? Foi de culpar Deus? Foi porque eu? O que veio, assim? Porque deve ter vindo um turbilhão de emoção, de sentimento, de... Queria te ouvir. O que eu consigo recordar, Samuca, acho que eu estava sob efeitos de muitos medicamentos fortes, né? Morfina e etc, né? Então eu não conseguia entender o que tinha acontecido, né? Tá. E eu tinha também aqui uma traqueostomia, um aparelho aqui no pescoço, né? Eu lembro. Me auxiliar na respiração, que eu não conseguia falar. Também. Então, cego, não falava, né? Esta mão direita eu tinha uma haste metálica também, que os dedos ficavam abertos assim, então eu não conseguia escrever. Gesticular. A comunicação foi muito precária, né? Eu lembro que o único som que eu emitia durante quase 2 meses, até que fosse retirada aqui a traqueostomia, era um som assim, ó. Então, isso era a minha comunicação para pedir alguma ajuda. E as pessoas chegavam perto de mim e falavam, seu Geraldo, pois não, posso ajudá-lo? E eu tinha muita sede, porque era no verão. Uhum. E eu lembro que quando eu queria pedir água, eu fazia assim, ó.
e as pessoas não entendiam e eu chorava. Isso me emociona só em falar, porque foi muito difícil. E eu não entendia o que tinha acontecido, eu não conseguia me comunicar e as pessoas tentavam me explicar e eu não conseguia lembrar. Ou seja, você voltou do coma, estava consciente, mas sem saber o que tinha acontecido, e não conseguia enxergar, Perfeitamente. não conseguia escrever, Perfeitamente. não conseguia falar Sim. e precisando se comunicar. Isso. Fica até Isso. difícil de imaginar, né, Geraldo? É difícil de imaginar. E eu não me recordo de revolta nesse momento. Até porque algo maravilhoso aconteceu, assim. Que de aconteceu, repente, Geraldo? surgiram amigos de todos os cantos que vieram ajudar a minha família e ficavam 24 horas comigo, assim. Eu lembro que teve um movimento de plantão no hospital, como é que era? Sim, De quando você... sim, foi muito interessante. Como é que foi isso? É um caso que, inclusive, os profissionais da saúde comentavam que nunca tinham visto tal movimento no hospital, assim. Eles criaram uma planilha. Qual o hospital que você foi? De bate-pronto, levaram para onde? Para o Celso Ramos. Celso Ramos. Celso Ramos. Ali tu ficou no coma. Perfeitamente. Ali eu fiquei um período, acho que um mês mais ou menos, né? Todas as cirurgias foram realizadas lá. Ali no Celso Ramos. Inclusive tudo pelo SUS, né? Um trabalho maravilhoso. Certo. E após um certo período, mais ou menos um mês, eu adquiri uma bactéria que não estava sendo possível resolver, né, essa situação, eliminar a bactéria nesse hospital. Então, daí eu fui transferido para o hospital universitário. Em coma? Não, já não estava... Ou sim, não me recordo. Tá. Mas já estava nessa fase de transição, eu creio, né? Eu tenho alguma recordação do hospital universitário, do segundo hospital que eu fiquei, né? Certo. Do primeiro, não. Mas eu tive que ser transferido para lá em função dessa bactéria. E lá, depois de mais 3 meses, né, eu me recuperei para ter alta. Então, no total, foram 4 meses internado após acidente. Depois de 4 meses, você veio para casa? Perfeitamente. Porque eu lembro que eu só fui te visitar em casa. Então, no hospital, eu não tive essa coragem de te visitar, confesso. Me recordo da tua visita, sim. Mas complementando, os amigos criaram uma planilha de Excel para 2 semanas e disputavam a etapa, que queriam cuidar do Geraldo. Isso foi um movimento maravilhoso que me traz emoção até hoje, né? Na verdade, você sempre foi um cara querido pelos amigos, pelas pessoas. A gente sempre teve um carinho por você. E imagino que isso foi algo importante. Pena que eu não consegui entrar nessa lista. Eu fiquei sabendo só bem mais tarde, né? Por você, não soube antes. E eu lembro quando eu soube do teu acidente, eu penso que foi no mesmo dia, um dia após, eu estava indo lá para visitar meu pai lá em Gaspar, tocou o telefone no carro, era o Maurício do Padeiro de Sevilha, nosso amigo, a nossa turma amigo de panificação. Maurício, um dia quero você aqui também contando a tua história, hein, que é um cara de muito sucesso na panificação aqui em Floripa. E ele falou do teu acidente. Eu lembro que eu chorei dirigindo, porque parecia que tu ia morrer, né? Perfeitamente. Parecia que nós ia perder um grande amigo num acidente de motocicleta. Então, pessoal, tudo isso que a gente está descrevendo do acidente e um pouquinho antes, para você perceber que o Geraldo era um cara aventureiro, um cara que tinha uma vida normal, que tinha família, que tinha empresa, que era dedicado na empresa, e de repente a vida lhe dá esse acidente, né? E foi uma tragédia naquele dia. E daí, imagina, geralmente panificador, né? O cara é agarrado na empresa, né, Geraldo? A gente vive para a empresa, né? E para a família, né? Quanto tempo você ficou afastado da tua empresa, Geraldo? Samuel, fiquei afastado quase 2 anos. E eu tive, dessa primeira etapa do acidente, né? Antes do acidente e durante o acidente, eu tive uma lição muito grande, que talvez, quando a gente fala dos amigos que foram ajudar nos cuidados no hospital, a lição é que eu plantei. Eu nem percebia que eu tinha plantado essa coisa bacana para ter tantas pessoas que me queriam bem. Verdade. E de repente aconteceu. A gente nunca espera que vai ter uma
uma dificuldade tão grande na vida, né? E E de daí, repente você passa por isso. E algo acontece, né? a vida, Resultante do que você plantou, né? isso, Isso para mim hoje é extremamente importante. e a vida às vezes não dá o que a gente quer, mas dá o que a gente precisa, né, Geraldo? E tu Perfeitamente. tava falando, eu tava lembrando, daí tu teve alta, foi pra casa. Eu penso, acho que foi eu, o Maurício, ou eu, o Fernando Zen. A gente foi lá te visitar. Acho que foi você e o Maurício. Eu e o Maurício do Padeiro de Sevilha. Perfeitamente. E nós chegamos na tua casa lá, ali na Mauro Ramos, Mauro na Ramos, época. sim. A tua esposa. Eu estava numa cama hospitalar. Uma cama cama hospitalar. alta para poder trocar André as fraldas. nos recebeu. E daí eu te confesso que quando eu te vi naquela cama, Geraldo, Uau! eu não sabia o que eu tava vendo, entendeu? Porque tu tava muito magro, cara. Tu parecia o Gandhi, né? Para o pessoal ter uma referência. Sim. Chegou a pesar sim. quantos quilos, Geraldo? A minha média sempre foi de 75 quilos, aproximadamente, né? E na época, pós-acidente, eu cheguei a 45 quilos. Tu imagina, 45 quilos. Perfeitamente, E daí eu te encontrei com 45 quilos em cima de uma cama. Hospitalar. Tu falava bem baixinho, né? Sim. E poucas coisas ainda. Recentemente eu tinha tirado a traqueostomia, né? Isso. E quando você fica muito tempo com este aparelho, as cordas vocálicas, elas meio que ficam atrofiadas, né? Mas deixa eu contar o seguinte. E daí eu tava lá olhando pro Geraldo e sem reação, né, Geraldo? Porque tu fica impactado, né, cara? Que a gente tem a referência do amigo que a gente tinha daquela reunião ali da Câmara, que lembra? Tu tava de moto, saudável, que ia pra São Paulo dali a 2 dias, e daí eu chego na tua casa, tu pesando 45 quilos, cara, falando pouquinho, falando baixinho, sem uma perna, e quebrado, e cego, e daí eu não consegui chegar perto de ti. Eu fiquei meio afastado. E daí teve um momento que falou, Samuca, tu não vai me dar um abraço? Cara, como eu fui tão estúpido, né, cara, de não chegar e não te dar um abraço, cara. Então aquilo eu lembro até hoje, assim. Quantas vezes a gente se afasta das pessoas, sei eu, por medo, por não querer invadir, por não querer, não sei nem o que dizer. E a pessoa só queria um abraço. Então obrigado por naquele dia tu me pediu um abraço, porque hoje sempre que eu te encontro eu dou um abraço. E beija essa careca aí. E às vezes é só isso que a gente precisa, né? Um abraço. Então, obrigado. Aquele dia tu foi o cara que me ensinou. E você está inspirando muitas pessoas, Geraldo. A vida é assim. A gente não sabe o que a gente ganhou de presente, né? E a minha curiosidade é, dali em diante, o que te move? Porque muitas pessoas numa situação dessa cometem suicídio, né? Fica xingando Deus, esbravejando. Você, como é que você lidou depois com isso? Os primeiros meses, primeiro ano, o que você buscava? Confesso, Samuel, que no início foi muito difícil. Eu lembro que foi uma perdição total, assim. Às vezes a gente está no hospital, louco para ter alta, né? Ir para casa. E a gente esquece que lá no hospital tu tá tendo cuidados 24 horas. E de repente tu chega em casa, por mais que a tua família queira te ajudar, eles não são da área da saúde, eles não sabem como, né? E como que eu vim para casa, né? Eu perdi na época todo o controle do intestino, bexiga, tava usando fraldas, né? E cara, não foi fácil, assim, foi muito desesperador. E lembro que nós precisamos contratar cuidadores, né? Que ficavam 24 horas ali. Até porque a família, filhos pequenos, não conseguiu me ajudar a ir ao banheiro, etc. Banho, né? Todos esses cuidados especializados, né? Então, eu me recordo que os amigos me motivavam muito, né? A família, você vai voltar a enxergar, né? Isso pode ser temporário, já conheci casos que é temporário. Você vai colocar uma prótese na perna e vai caminhar, né? Existe um médico em Florianópolis que ele faz cirurgias desse lesão de plexo braquial e você pode, sim, voltar a ter o movimento do braço, né? Aí... Isso foi te dando esperança em buscar consertar o estrago? Claro, Samuel. Eu acho que eu imaginava na época que eu era um Fusca, né? Que eu poderia ser consertado, ia consertar tudo, né?
E aí eu vivia nessa transição, né, desse momento difícil, né, acamado, quase um ano usando fraldas, né, Uhum. mas com esperanças, né, e muito confuso também, assim, talvez pelo desconhecimento, né, quanto tempo vou ficar sem enxergar, quanto tempo vai levar para eu colocar uma prótese, né. Que pensamentos eram recorrentes nessa etapa? Uau, O que eu você acho pensava assim? que eu queria muito voltar a poder praticar esportes, poder voltar a trabalhar, né. Sempre fui muito ativo e, de repente, ficar aquele período todo acamado, foi bastante difícil, né. Aham. Então eu queria, o mais rápido possível, né, entre aspas, abre aspas, consertar, né, tudo que Consertar. estragou para voltar à vida, né. E me recordo que foram muitas consultas, muitos médicos de especialidades diferentes, né. E aí eu comecei a ouvir os nãos, né. Você não vai poder protetizar, né, colocar uma prótese, porque o corte da sua perna foi muito alto. Falta aquele pedaço de perna, Pedaço né, de para perna. encaixar a prótese, que Certo. eles chamam de coto, né? Uhum. Aquele pedaço que sobrou. Fizemos uma cirurgia no plexo braquial, tentando recompor o movimento do braço, né? Não teve resultado Também não positivo. teve. E E da visão? essa acho que foi o que mais me impactou, Samuel. Sério? Sério, sério. Eu acreditava que eu ia voltar a enxergar. E eu lembro que eu fui em alguns oftalmologistas que faziam um movimento meio, assim, não sei muito o que te dizer, né? Não sei nem quantos graus tu tem no olho esquerdo, né? E me mandavam para casa. Até que um dia eu consultei um especialista, um neurooftalmologista, o Dr. Fábio Espada, um excelente médico, Aham. e ele me contou a real. Esse dia foi O forte. que ele falou? Ele falou assim: Geraldo, eu desconheço qualquer lugar do mundo alguma cirurgia que vai te fazer voltar a enxergar. Não desista, tenha esperança, porque a nossa ciência está avançando muito. Certo. Talvez no futuro próximo ainda aí exista, o que ele falou? A injeção de vírus no DNA, são Uhum. pesquisas muito avançadas, né? Uhum. E célula-tronco. Mas nesse momento, meu amigo, não procure nada que alguém te ofereça alguma cirurgia milagrosa em qualquer lugar do mundo, porque eles vão tomar o dinheirinho que você não tem e pode até causar outros problemas, né, neurológicos. E esse dia eu saí muito impactado. Isso mais ou menos que uns 2 anos após o acidente? Eu sofri um acidente em dezembro de 2014, final de 2015, um ano mais ou menos. Um ano depois. Eu recebi essas notícias que me impactaram, né? Depois desse dia, o que mudou dentro de você? Qual foi a mudança? Eu acho que gradativamente, Samuca, eu comecei a entender que eu precisava viver bem com o que eu tenho. Acho que as fichas começaram a cair. Botou em prática a lei do velejador, né? Aproveitar o vento de hoje, né? O que tá Perfeitamente. soprando agora? Vou ajustar a vela. Perfeitamente. E daí, o que você começou a buscar daí? Nesta época, durante... Só um momento, uma água. Tomar meu suquinho também de laranja aqui, feito numa máquina automática que mudou a nossa vida na padaria, Geraldo. Como chama mesmo a empresa que me presenteou esse copo maravilhoso? Sodexo? Conexo. Conexo. É um apoiador do nosso podcast e ela ajuda a conectar tecnologia da gastronomia com soluções. Um excelente presente, vou utilizá-lo bastante. Legal. E daí tu tava nessa transformação dentro de sentimento e você começou a fazer o quê? Depois desse notícia que o médico te deu que nunca mais você, ou provavelmente não ia enxergar, né? Samuca, a vontade já era grande, né? De procurar alguma reabilitação. Mas eu lembro que na época eu tinha muitas escaras, né? As famosas feridas, né? Por ficar muito tempo deitado? Exatamente, por compressão, né? Se ficar muito tempo deitado. E essas escaras me dificultavam para fazer algum tipo de fisioterapia, uma hidroginástica, algo do gênero, né? Uhum. E elas duraram muito, assim, elas ficaram um ano
né, comigo, né? Depois nós conseguimos cicatrizá-las. Eu digo que foi um marco, assim. Eu voltei para a vida, né? Comecei a fazer fisioterapia, a ir para a água, Aham. e imaginar o que eu poderia fazer com esse corpinho. Isso ficava assim muito constante na minha mente, né? E as Certo. pessoas brincavam comigo, os fisioterapeutas, pô, você é maluco, você não... Uma vez eu lembro que um profissional, ele me falou algo mais ou menos assim, ó. Seu Geraldo, você com essa tríplice deficiência, né, perna Tríplice amputada, deficiência. o braço que não tem movimento e a cegueira, Hum. você não vai conseguir voltar para os esportes. Ele te falou isso? Falou. E você? Eu acho que isso foi um desafio, Samuel. Eu acho que isso foi um desafio. Eu acho que ele me cutucou com vara curta. Certo. Ele não conhece o Geraldo que eu conheço. E eu acho que a partir desse período eu comecei a procurar o que era possível, né, fazer nesse meu estado, né? O que é possível fazer com o que eu tenho, né? E parar de lamentar o que eu perdi. Até então, tu não tem ido pra empresa ainda? Não. Caraca. Essa é pra nós, hein? Que somos empresários, temos empresas e às vezes a gente não tira 5 dias de férias no ano, né? Muito interessante, E Samuel. tem gente que fica, eu tô 10 anos sem tirar um dia de férias, né? E daí vem alguém que faz você ficasse 2 anos sem na empresa, é isso? 2 anos. 2 anos sem na empresa. E como é que foi o dia, assim, o primeiro dia que alguém te levou lá na empresa? Você pediu pra ir? Como é que foi isso? Eu queria muito poder sair de casa, né? Acho que eu comecei a valorizar os pequenos movimentos. Comecei a valorizar desde conseguir deglutir, né? Comer alguma coisa. Eu tive que aprender a comer novamente, né? Com a fonoaudióloga, desde poder falar, né? E eu queria muito voltar na empresa, dar um oi para a equipe. Me emociono quando falo isso, porque foi muito emocionante revê-los, né? E tu lembra desse dia quando você parou o carro lá na frente, na cadeira de roda, provavelmente? Sim. E entrou na padaria. Como é que foi isso, Geraldo? Emocionante. Chorei muito. O que você sentia? Saudade. Daquele ambiente que tanto reclamei antes do acidente, né? Que eu achava que eu não poderia ficar ausente, que só eu que, entre aspas, né, tocava aquela barca. Certo. E acho que esse acidente me fez descobrir algumas coisas muito interessantes. E entre elas, o quê? Que aquele paradigma que eu tinha antes, né, que eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que estar na empresa de manhã até a noite, né, que eu não podia pegar férias. Eu aprendi que a empresa vai muito bem sem eu. Que a equipe era maravilhosa e eu não percebia isso no meu formato anterior, né? Foram muitas fichas que foram caindo, né? Certo. Tudo aquilo que eu acreditava que eu tinha que estar presente todos os dias na empresa foi por água abaixo. Geraldo, de coração, assim, quando você olha pra você e você consegue fazer essa comparação do Geraldo antes do acidente e após o acidente, qual Geraldo você gosta mais? Com certeza o de hoje. Por que, Geraldo? O que esse Geraldo tem de melhor, se podemos falar assim? Eu sei que não tem uma perna, eu sei que não enxerga, eu sei que o braço não funciona. O que tem de melhor esse Geraldo? Eu acho, Samuel, talvez o Geraldinho de antes, ele se preocupava com coisas que a gente não leva quando vai embora. Com carro, com moto, com casa, com barco. Enfim, adquirir. E o Geraldo de hoje, ele se preocupa com o coração, com a mente, com o ser humano. O Geraldo de hoje, ele quer saber qual é o meu propósito de estar aqui.
Qual que é? Como eu posso ajudar o próximo? Entendi. O que eu posso fazer? Será que a minha história vai ajudar alguém? Então eu vou contá-la. Então, eu vou usar aquele curso lá de oratória que o Samuel me ensinou há muitos anos atrás, que eu nem sabia para que eu Tinha feito. tinha feito. Para de repente agora poder contar essa história e Que talvez... legal, Geraldo. É muito bom ouvir o Geraldo falando e a gente tem que fazer uma reflexão olhando para dentro da gente, né? E eu tô fazendo isso comigo várias vezes. Posso até conversar para vocês assim, ó, eu me peguei várias vezes e falar, caramba, não posso reclamar. Eu lembro do Geraldo, entendeu? E tem um outro lado também. Por exemplo, hoje eu acordei cedo e fui caminhar. E final de tarde eu fui correr. E várias vezes que eu vou fazer uma atividade física, eu falo, poxa, eu vou correr por mim e pelo Geraldo. Porque o Geraldo adoraria fazer isso também se ele pudesse. Às vezes eu vou fazer um passeio de moto. Às vezes eu vou fazer um passeio de bicicleta. Porque eu sei o quanto você gostava, né? Você tem feito algumas coisas. Mas aquela loucura mais longe que a gente fazia, tu não tem feito. Entendeu? Mas tem feito outras. Mas é importante a gente perceber que... E perceber na fala do Geraldo, ele não está falando como vítima, né? Está falando como vencedor. E às vezes, no dia a dia, a gente, um probleminha menor ou uma situação pequena, a gente se coloca no lugar de vítima, né? E não de protagonista. Então é muito bom ouvir a tua história, e é importante contar a história porque é um fato real que aconteceu com você. Mas é mais inspirador, Geraldo, te ouvir, sabe por quê? Porque você é um vencedor, cara. Você é um cara que ressurgiu, né? Melhor, e você afirma isso, que o Geraldo de hoje é melhor. Isso é um grande presente poder te ouvir, Geraldo. E o que você planeja para frente, Geraldo? Assim, o que você quer desenvolver, o que você quer fazer para cumprir esse teu propósito? Porque se Deus te deixou aqui, é porque poderia ter te levado, né? Ele te depurou, né? Passou numa prensa, te botou no fogo, né? E trouxe um Geraldo mais rico, forte e generoso. O que você vai fazer com isso? Eu acredito, Samuel, compartilho com a tua fala, porque eu me recordo que lá no início, pós-acidente, né? Quando eu retomei a consciência, eu comecei a tornar, que eu comecei a falar, me veio esse questionamento. Por que isso aconteceu comigo, né? Eu não era esse questionamento. veio também, Por que Deus fez isso comigo se eu não era uma pessoa má? E tu chegou a ficar indignado com Deus, não? Em algum momento? Eu fiquei triste. Ficou triste? Sim, eu fiquei triste, eu não entendia. Até que eu tive a oportunidade de um dia, conversando com um querido amigo, um guru espiritual, e ele me falou algo assim, Geraldo, vamos parar de perguntar o porquê e pensa no pra quê que tu ficou. Porque esse pra quê é um propósito. Descubra. Samuel, foi tão forte ouvir isso de um amigo que foi imediato. Comecei a me questionar para que eu fiquei. Né? E foram muitos, muitos, muitos momentos difíceis. E hoje eu me envergonho de lembrar do passado que eu reclamava. Sabe? Às vezes se você encontra alguém no elevador, não tem o que falar, você reclama. Ou da chuva, ou do sol, ou do frio, ou do calor. Né? Ou de um colega de trabalho que precisou faltar. Né? Ou do teu filho que te incomodou. Enfim. Cara, eu era um reclamador. Hoje eu me envergonho de pensar, de lembrar como eu era, né? E hoje eu procuro soluções, né? Eu procuro, às vezes, olhar para os meus sentimentos e perguntar por que eu estou sentindo isso, essa raiva, né? Trabalhar isso em você. Por que eu estou assim nesse momento? E, de repente, o racional me chama, né? Me chama a atenção mesmo. Lembrei do livro do Roberto Chiniachiki, Os Donos do Futuro, se eu não me engano. Ele fala sobre esses momentos difíceis, né? E ele tem um método que ele usa que ele fala para ele mesmo: eu vou sair vencedor dessa,
Eu vou aprender muito com isso e vou inspirar muitas pessoas contando essa minha superação. É o que você está fazendo. É o que você está Sim. fazendo. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Geraldo. Respira. Você perdoou o cara que provocou esse acidente em você? Sim, Samuel. Como é que Sim, foi isso? Esse perdoei. processo? Mais difícil lá atrás, Uhum. né? Hoje eu gostaria que essa pessoa tomasse a consciência, né? De que o que ele fez é muito errado. Isso. E algo importante, pessoal, assim, quando a gente perdoa, não significa que a pessoa vai consertar o erro. Não, o erro ele existiu. O cara estava bêbado na contramão e fez isso com você. O perdão é para quem? É para libertar eu, né? Eu Perfeitamente. vou libertar desse sentimento que está me fazendo mal dentro e vou liberar a pessoa. Ele vai se Sim. acertar com Deus dele, né? Pelos atos que ele cometeu. Agora tu tá em paz, né? Perfeitamente. Perfeitamente. É isso mesmo. É isso mesmo? E como é que é poder ter esse discernimento hoje e perceber que existe um novo caminho, né? Aquele Geraldo te trouxe até ali. E esse novo Geraldo vai te levar daqui para frente. O que te motiva hoje? Qual foi a força que fez você continuar, Geraldo, no dia a dia? Porque desafios tem um monte, né? Sim, Samuel. Eu acho que eu sou uma pessoa que tenho muita esperança, né? E muita resiliência, né? Eu me desmonto e remonto quase todos os dias, né? Uhum. E nessa minha busca, né, de poder voltar a uma vida, entre aspas, normal, né? Eu tive muito acolhimento, né? Os amigos, assim como você, né? Já me proporcionou um passeio de moto maravilhoso, né? Naquela Harley, né? Aquela Harley bonitona lá. Então foi a primeira e a última vez que eu andei de moto. Sou obrigado a contar esse dia, né? né? Eu tinha uma moto, daí o Geraldo já tinha 3, 4 anos após o acidente. Eu penso que foi em 2018. Eu fazia 4 anos do teu acidente. Eu tinha uma moto Harley, uma outra, aquela grandona. E um dia eu comentei com o Geraldo que eu fui na casa dele com a moto. Daí ele falou, Samuca, um dia tu me leva pra dar uma volta? Daí eu falei, levo. Mas eu vim pra casa e falei, como é que eu vou botar o Geraldo em cima de uma moto? O cara se acidentou de moto, sem uma perna, não consegue segurar, que um braço não funciona, e cego. Mas eu disse pra ele que ia fazer, né? E hoje, ouvindo a tua história, não sabia lá do início, lá de 12 anos a 18 anos, poupando pra ter uma moto, né? Isso tá no sangue, né, Geraldo? Perfeitamente. Adrenalina, do vento na cara, o vento no rosto, a liberdade tá no sangue. Sim. E daí nós marcamos, a gente marcou ali embaixo da Ponte Ercílio Luz, na beira-mar do Estreito. Me recordo. No sábado de manhã, um amigo teu trouxe você de carro até ali, lembra? Sim, e daí eu parei a moto, botei no pezinho, já deixei ela ligada. E daí, pessoal, para fazer a transição, tirar o Geraldo do carro, põe o Geraldo na cadeira de roda, daí fazer o Geraldo sair da cadeira de roda para sentar em cima da moto já foi um desafio, né? Ficou todo mundo adrenado. Ele ficou nervoso. Eu me recordo. Ele não percebeu, mas eu também fiquei. E nós tínhamos um amigo do motorista que ia filmar, né? Perfeitamente. Sim, e daí, cara, voltamos ali a moto, tiramos do pé e começamos a andar para lá e para baixo, para cima e para baixo, passeando ali. Fiz umas 6, 7 voltas com o Geraldo, assim, andamos uns 5, 6 quilômetros ali embaixo da ponte, né? Brincando, passeando. E o menino que estava filmando ficou tão emocionado que não filmou, né? Agora nós temos que fazer a revanche, né? Vamos fazer a revanche. Vamos filmar agora, né? Vamos postar no nosso Insta. Que sentimento foi aquele dia, assim, de voltar pra moto, Geraldo? Um brinquedo que te causou todo esse dano. Por outro lado, já causou muita alegria também, né? Eu diria, Samuel, que infelizmente aconteceu, né? Não foi o problema da moto em si, né? Talvez se eu tivesse com outro carro, a colisão tivesse sido pior ainda e não tivesse sobrevivido, né? É verdade. Então, aquele dia eu me emocionei muito. Você estava pilotando, não viu, mas eu chorei o tempo todo, né? E estava ali tentando me segurar em cima da moto, né? E foi muito emocionante. E esse resgate, né?
voltar a fazer algumas coisas que me proporcionavam tanto prazer antes do acidente, tem sido essa mola propulsora, tá? Porque eu tenho a felicidade de ter muitos amigos, né? Inclusive as tribos dos esportes, né? Certo. E o que você tem feito? Já fiz mergulho. Depois do né? acidente? Depois do acidente, né? Fiz mergulho com cilindro, algumas experiências, né? Aqui em Floripa? Né? Foram em piscina. Em piscina? O projeto é pra gente ir pro mar, né? Mas e tô voando parapente, duplo, né? Claro, de carona. Né? Porque antes o Geraldo voava sozinho, galera. Ele era piloto e carregava passageiro, perfeitamente, né? eu era piloto, eu fazia voo duplo, né? Então hoje, um grande amigo que é esse exímio piloto, né, de parapente, que voava comigo nas antigas, hoje ele me leva para voar duplo com ele, né? Que legal, cara. E qual é a sensação? Porque tá cego, o que você traz dessa experiência, assim? Quando eu fiz o meu primeiro voo de parapente, me veio uma frase assim, ó. Eu gritei, muito emocionado, chorando. Eu não posso andar, mas eu posso voar. Uau! E virou meu slogan. Eu não posso andar, mas eu posso voar. E não é voo baixo. Uau! É alto. É o voo das águias. Então, Samuel, hoje nós estamos pedalando, né? Adaptamos um triciclo magnífico, né? Como eu tenho esse pequeno vulto, eu posso seguir uma pessoa que vai a 2 metros na minha frente, eu sigo esse vulto. É claro que quando ele para a bicicleta, eu não enxergo que ele parou e eu bato atrás, né? Entendi. Mas Faz parte. É cômico. É cômico. E também já experimentamos outros formatos. A pessoa vai atrás de mim me dando dicas, né? De esquerda, direita, né? Certo. Alivia, acelera, etc. Inclusive, a bicicleta foi muito bem adaptada. Ela tem 2 motores e tem um pedal que eu amarro o pé no velcro e me exercito, né? Pedalando e acelerando. E eu desenvolvi um remo para eu remar com um braço só. Eu tenho a felicidade um remo para caiaque. Eu consigo fazer um movimento com um braço só, e esse movimento proporciona uma bela remada nas 2 pás do caiaque. Entendi. Em 2019, nós fizemos uma façanha, eu e mais alguns amigos que fazem travessias oceânicas. Certo. Nós fizemos a volta à ilha de Florianópolis, 146 quilômetros. Volta à ilha? Volta à ilha. Mas você estava sozinho no caiaque? Não, eu estava num caiaque duplo remando com um amigo, né? Remando junto. Remando junto, utilizando esse meu remo, esse que nós desenvolvemos, né? E remamos em 3 dias 146 quilômetros. E o que me dá mais prazer, Samuel... O quê? Contando essa história em um congresso de enfermagem, que tinha umas enfermeiras de Portugal, elas pediram esse vídeo, né? Que mostra bem o remo, levaram para Portugal e lá eles estão usando para reabilitação. Inclusive no Sara Kubitschek, em Brasília, está sendo usado esse sistema de remo para que pessoas que não tenham os 2 braços, né? Que tenham um braço só, possam remar um caiaque, possam remar um stand-up sentado. O Geraldo é muito criativo e ele tem usado essa criatividade para desenvolver esse tipo de coisa, né, Geraldo? E tu comentou comigo que desenvolveu uma faca. Sim. Qual que era o teu desejo lá? Como panificador, dono de padaria, adoro um pãozinho, qual que era o teu desejo? Essa história da faca também é legal porque... Como é que é essa história? 10 anos, né, do acidente. 10 anos? E eu não conseguia cortar um pãozinho, não conseguia descascar uma laranja. Isso me incomodava, né? Eu tenho a sorte, é claro, de ter muitas pessoas queridas sempre ao meu lado, né? Que fazem isso, mas eu queria cortar o meu pãozinho. E um dia eu peguei uma faca, né? Segurei uma faca assim, comecei a pensar, se eu coloco em cima do pão, o pão foge, né? Não tem como firmar o pão, né? E aí eu comecei a imaginar, se eu conseguisse deixar essa faca fixada em algum ambiente com a serra para cima, eu pegaria o pãozinho na mão e faria o movimento em cima da faca, né? Quando eu comecei a borbulhar essa ideia para alguns amigos que mexem com madeira e etc, né? Todos me falavam o seguinte, tu é louco, né? Tu não enxerga, tu vai segurar algo em cima da lâmina, vai fazer isso, faturar os dedos, né? E não aceitaram esse desafio. Até que eu encontrei um primo um pouco mais
ousado que eu, né? Ah. E ele falou assim, ó, Geraldo, eu vou fazer pra ti, tá? Se tu cortar os dedos, não fala foi eu que fiz. E se der certo, daí tu conta pra todo mundo que foi eu que te ajudei. Aham. E aí nós fizemos esse protótipo, né? Hoje está fixado na minha mesa. Acho que você teve o prazer de conhecer, né? Tive. Fui lá Quando no você teu foi lá em casa. apartamento. Isso, Pessoal, fui no apartamento do Geraldo, ele tava sozinho em casa. E daí ele fez café e todo um esquema lá de tatear as coisas, de saber onde tá o filtro, onde tá a cafeteira, como é que coloca a quantidade de café, fez o café perfeito, cortou o pãozinho, mostrou como é que funciona. Tu te vira bem, né, nessa questão de espaço, Geraldo? Como é que foi desenvolver isso? Samuel, é um trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos, e alguns sentidos melhoraram, né? A gente perde alguns sentidos, mas aprimora outros. E como é que foi o dia que tu conseguiu cortar o pãozinho de trigo pela primeira vez, Geraldo? Funcionou o equipamento? Samuel, foi muito emocionante e daí já derivou como descascar uma laranja, como descascar um abacaxi, né? E virou uma piada, né? Puxa, agora eu consigo descascar o meu abacaxi, né? E muitas lições eu tiro com isso, né? Porque... Por exemplo... Eu lembro que no passado, quando me surgia algum desafio, né? Eu permitia que o meu emocional tomasse conta e vinha aquele Geraldo reclamador, né? E hoje é muito diferente. Hoje, quando me vêm os desafios, eu fico pensando como eu resolvo mais essa, né? Outro dia eu arrisquei um pensamento, mas fiquei com medo de falar, né? Qual era o pensamento? Pode falar hoje? Eu acho que eu posso, né? Talvez algumas pessoas me crucifiquem, mas entretanto eu vou arriscar. Por que nós, seres humanos, somos às vezes tão burros, né? Como eu, por exemplo, que eu precisei passar por uma adversidade na vida tão grande para evoluir. Como seria bom, né, se nós aprendêssemos, né, sem precisar passar por tal adversidade, né? Nós pudéssemos usufruir esse propósito, né? Ser o nosso melhor. Eu tive que passar pela adversidade, né? De não enxergar, perder o movimento do braço, de uma perna. E quem tem pernas, braços, olhos perfeitos? Talvez se eu conseguisse passar essa mensagem, eu já seria uma pessoa muito realizada. E você está conseguindo, meu amigo. É que os seres humanos, para que haja alguma mudança, precisa passar por uma experiência emocional intensa. E aí que está a vantagem de a gente fazer um esporte de aventura, por exemplo. Porque você vive essa experiência emocional intensa e consegue trabalhar aquilo que você precisa melhorar. E eu sei que você conseguiu fazer um salto de paraquedas, 1 ou 2, lembra? Foi saltar de paraquedas mesmo? Uau, Samuel. E me faz lembrar, né, que você... Fui eu também? Já está presente na minha vida há alguns anos, né? E tem fatos que foram marcantes, né? Um deles foi, como já citamos, né? Que nos conhecemos no curso de oratória, né? Verdade. Você estava lá... Que era um medo forte em você. Me ajudando a superar o meu maior medo, que era falar em público, né? Em um segundo momento, talvez você não lembre, nós estávamos lá no Mercado Público de São Paulo, comendo um sanduíche de mortadela, e tomando um chopp, eu, você e o Maurício do Padeiro de Sevilha. E eu estava, foi por volta de 2010 mais ou menos, eu estava melancolicamente reclamando de algumas atividades na empresa, né, que me traziam muito peso. E você falou assim, ó, Geraldo, você que gosta do teu sogro, né, tem ele como uma pessoa de referência, que o nome era Eli Lorenzi, hoje falecido, né, você que gosta tanto de pães artesanais, por que você não coloca o nome da tua empresa, que na época era Pão Doce Pão? Você falou assim, ó, Família Lorenzi, pães artesanais. E na época eu puxei um guardanapo e escrevi esse nome. Verdade, cara. E aí surgiu o nome da empresa. Família Lorenzi, pães artesanais. Perfeitamente. E tá até hoje com esse nome, né? Até hoje, ideia tua. E o terceiro momento mágico, né?
que estávamos conversando lá em 2019 e eu te falei, Samuel, eu sempre quis saltar de paraquedas, mas vários empecilhos, né, me impediram. Um era o medo, o outro era a grana, em épocas diferentes, né, diversas. E você bateu na mesa e falou assim, então eu vou te levar para saltar de paraquedas. E você me convidou em novembro de 2019, na inauguração do clube de paraquedismo DZ47, ali em Tijucas, né? DZ47, aqui em Tijucas. Fica a dica, hein? Você quer fazer uma superação pessoal, um salto de paraquedas, um salto duplo, aparece lá na DZ47 e tem essa experiência transformadora. Como é que foi para você? Foi salto incrível, de paraquedas? Foi um salto magnífico, né? O meu foi o primeiro salto do clube, né? Um salto verdade, duplo, exatamente. Primeiro salto duplo das DZ47 foi com o Geraldo. E foi tão bom que eu já repeti algumas vezes, né? Já estou indo pro 4º ou 5º salto. E é incrível. E, meu amigo, eu agradeço a você por ter me proporcionado essa incrível oportunidade. Geraldo, tu não sabe a alegria que eu tenho nesse momento de poder ouvir tua história mais uma vez e compartilhar essa história com o nosso público e no Papo de Padaria, porque o nosso objetivo é ouvir as pessoas, dar voz para as pessoas e que as pessoas consigam contar a sua história e que essa história inspire as pessoas que vão nos assistir para que ela consiga provocar algumas mudanças na vida dela e não precise passar por um acidente, né, para se tornar melhor, né, Geraldo? Exatamente. Consiga fazer isso cada dia uma página em branco que a gente pode ser um pouquinho melhor e fazer um pouquinho diferente e fazer a diferença no nosso mundo, né? Porque às vezes a gente quer transformar o mundo, mas não quer transformar o nosso, né? Então vamos começar por dentro, começar por nós. E para finalizar, Geraldo, qual é teu projeto? Qual é a tua visão de futuro? Sei que você tem a padaria, mas paralelamente você quer desenvolver algumas atividades. O que você quer ter para atingir e cumprir com o teu propósito? O que você quer desenvolver? Legal, Samuel. Pertinente a tua pergunta. Há muitos anos eu trago um desejo de poder ajudar o próximo. E as pessoas comentam que essa minha história de resiliência poderá ajudar muitas pessoas. Então, lembrando daquele menino com muita dificuldade para falar em público, né? Eu me desafio a contar a minha história. Talvez começar a fazer, se o amigo me permitir, inclusive, te convido para me ajudar a contar a minha história. Mas claro, fazer algumas palestras motivacionais, né? E quem sabe daí surge um novo empreendimento, né? E que eu possa chegar lá na finitude, aos 80, 90 anos, olhar para trás e falar assim, uau, valeu a pena. Valeu a pena ter sobrevivido, saído vivo, cego, com uma perna e ter se transformado no Geraldo extraordinário. Pessoal, se você tem uma empresa, uma associação que quer impactar as pessoas, inspirar as pessoas, nós temos um projeto, eu e o Geraldo, de ajudar as pessoas a se perceberem e tornarem um pouquinho melhor. E assim como aquele menino lá quando Jesus estava com a multidão e queria alimentar o povo, né? Já que a gente tem padaria, né? Apareceu um menino que tinha lá parece que 3 pãezinhos, né? E 2 peixinhos. Ou 2 pãezinhos e 3 peixinhos, né? Falou, poxa, o que eu tenho é isso aqui, ó. Colocou tudo que ele tinha na mão de Jesus, né? E o que aconteceu? Houve um milagre da multiplicação, né, Geraldo? Então, o nosso objetivo é colocar a nossa história, colocar a história do Geraldo a serviço da multiplicação de talentos. Que as pessoas possam desenvolver novos talentos, desenvolver novas qualidades, se inspirando na nossa história e na história do Geraldo. Geraldo, foi um privilégio ter você aqui no Papo de Padaria. O nosso projeto Papo de Padaria podcast acontece aqui na Big Pan 24 horas. A primeira padaria que atende os clientes 24 horas.
E isso já faz 32 anos, Geraldo, que essa empresa não fecha. E nós temos alguns apoiadores, um deles é o Valdemar Cunha, que você conhece, da Cunha Pan, uma empresa que vende qualquer tipo de matéria-prima, de suprimentos para o ramo de panificação. Então, se você tiver um mercado, um mini mercado, uma padaria, queira comprar alguns insumos, fala com o seu Valdemar, lá da Cunha Pan, que ele vai ter o maior privilégio em atendê-lo. E temos também o Edson da Refrisul. A Refrisul é uma empresa que desenvolve projetos gastronômicos, né? Então, nossa empresa, Big Pan, todas as reformas que a gente aconteceu nesses 37 anos de empresa, a grande parceira nossa foi a Refrisul. E o Edson está nos apoiando para que a gente possa também levar essa mensagem, levar essa história para toda Santa Catarina e para todo o Brasil. E a Big Pan, 24 horas, que é onde a gente grava, nesse espaço. E o nosso mais novo apoiador, a Conexo, uma empresa que desenvolve tecnologia, soluções gastronômicas. Por exemplo, nos forneceu, e nós somos parceiros deles, uma máquina de suco de laranja automático. Então nós tínhamos um desafio grande, que era fazer suco de laranja, né, com barulho, com muita gente trabalhando, uma operação complicada. E desde que a gente colocou a máquina, já faz acho que faz 2, 3 anos, nós temos uma operação que ficou mais eficiente, aumentou as vendas e aumentou a satisfação do cliente. Então, essa é a solução que a Conexo nos ajuda a trazer para a nossa empresa. Então, obrigado a todos. E, para finalizar, Geraldo, a tua mensagem para as pessoas que vão chegar até esse momento, ouvir a tua história até o final. O que você vai dizer para essas pessoas? Obrigado, Samuca, pela oportunidade de poder compartilhar a minha história. E gosto muito de uma frase de Sartre, que é mais ou menos assim: não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz, o que a vida fez com você. Uau! Qual a tua atitude perante a vida? Fantástico, Geraldo. Você vai ser um vencedor ou uma vítima? Então, se a vida lhe entregar um limão, faça uma gostosa limonada, Geraldo. Obrigado. Deus abençoe. Foi um privilégio, uma sorte grande ter você conosco nesse bate-papo de padaria. Obrigado. Aí galera, atenção!